Ó, gente, nós vamos jogar aqui. Pokémon. Ano passado, né? Que era final de novembro. Não, de novembro não. De setembro.
Olha o nível o Catita evolui. É? Tá acima do aventureiro. Olha, deixa aí. Sofia. Vamos. Tudo. Opa, essa pegou uma coisa. Gente, solta. Minha última escolha, né? Sofia. Não foi a tela, foi só o botão. Gente, vocês querem que eu lute com esse cara? Comenta aí nos comentários. Eu vou lutar, né? Porque preciso despedir. Que cachorro morreu.
falar com você. Você que tá gritando, é ele. E eu tô falando que quem tá gritando é você, ele não tá gritando. São todos vivos. E para tentar enfim, para virar volta. Para continuar. Nossa, ele deu certo, meu. Amassado. Meu Deus. Pokémon de Jingu. Esse é o Jingu. Chocote. Aí tem a parte de sinistro. Você pode esperar também? Eu tô muito pra trás do filme. Muito mentira. Mentira. Você tá muito doido. Olha aí. Ô, caçula. Caçula.